Hoje é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1/3 da população mundial está infectada pelo Mycobacterium tuberculosis e tem risco de desenvolver aí a doença. Há cerca de 8,8 milhões de doentes e 1,1 milhão de mortes por ano em todo o mundo. Cada paciente com tuberculose pulmonar que não se trata pode infectar aí, em média 10 a 15 pessoas por ano, um número alto, né? E para compreender melhor essa doença aí tão infecciosa, a gente vai falar agora com a Ethel Maciel, ela que é presidente da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose. Ethel, bom dia, seja bem-vinda, obrigada por nos atender aqui em casa, viu? Bom dia, Marina, bom dia a todos que nos acompanham. Que bom, vamos conversar sobre esse assunto que é tão sério, né? Sobre essa doença que, como a gente viu os dados aí, afeta realmente muitas pessoas. Até o primeiro, eu queria que você explicasse pra gente o que é a tuberculose, por favor. A tuberculose é uma doença, como você falou, que é transmitida por uma micobactéria, que é a Mycobacterium tuberculosis, e que, preferencialmente, ela pode atacar qualquer órgão, mas preferencialmente o pulmão. A gente toma uma vacina, Marina, lá na nossa infância, nos primeiros 30 dias, que é a vacina BCG, que eu acredito que todo mundo tem uma marca aí no braço, relembrando essa vacina que deixa uma cicatriz. Mas essa vacina contra a tuberculose, ela protege, a gente tem falado muito de eficácia das vacinas, então agora as pessoas já compreendem, né? Com essa história da vacina da Covid. Então, a vacina da tuberculose, ela tem uma eficácia muito alta, em torno aí de 90%, contra a doença na primeira infância, que é a meningite tuberculosa. É uma forma muito grave da tuberculose e que mata muitas crianças ao redor do mundo. Aqui no Brasil, há muitos anos que nós não temos muito poucos casos, por conta dessa vacinação que é feita nos primeiros 30 dias. Mas essa vacina, ao longo da nossa vida, ela vai perdendo a eficácia, e a eficácia aí é menor de 50% para nos proteger contra a tuberculose pulmonar, que é a forma que a gente tem em muitos adultos. Então, hoje, o Brasil registra em torno de mais de 80 mil pessoas todos os anos que têm essa doença, e nós temos em torno de 5 mil pessoas que morrem todos os anos, né, no Brasil por essa doença. Então, ainda é uma doença que a gente enfrenta desde a antiguidade, né? A gente tem relatos bíblicos, inclusive, né, da tísica, a tuberculose. Então, nós conhecemos a tuberculose há mais de 5 mil anos antes de Cristo, temos medicamentos que podem curar a doença, esses medicamentos têm uma alta eficácia de cura, mais de 95% das pessoas que tomam os medicamentos de forma correta, eles se curam, mas os medicamentos, Marina, eles têm que ser tomados por 6 meses, é um tratamento mais longo. E com isso, infelizmente, algumas pessoas abandonam o tratamento. Quando começam a melhorar, ali em torno do primeiro e segundo mês, sentem uma melhora e deixam o tratamento. Então é muito importante a gente estar aqui falando, né, para quem está nos assistindo, que nesse momento conhece alguém que está fazendo tratamento para tuberculose, que é muito importante seguir o tratamento até o final, para que a gente possa curar essa pessoa e impedir que ela transmita para outras. A tuberculose também é uma doença transmitida por gotículas no ar, muito semelhante com a Covid-19. E nesse momento da pandemia da Covid, muitas pessoas deixaram de procurar os serviços de saúde e não tiveram o seu diagnóstico para tuberculose. Então, nós estamos muito preocupados no Brasil e no mundo, porque esse impacto foi no mundo inteiro, de pessoas que nesse momento estão tossindo, estão com febre, emagrecimento e pode ser tuberculose e estão transmitindo aí para outras pessoas. Então é importante a gente alertar. Se a pessoa tem uma tosse
que tem mais de 2 semanas, essa tosse não está passando, ela está com febre, com emagrecimento, é importante procurar um serviço de saúde para fazer o diagnóstico, para saber se é tuberculose ou não. Como as duas doenças, a Covid e a tuberculose, Marina, têm alguns sinais e sintomas semelhantes, nesse período da pandemia, o diagnóstico de tuberculose ele caiu muito. Às vezes a pessoa pode achar que ela está com Covid, vai ao serviço de saúde, faz um diagnóstico para Covid, dá negativo e não se pesquisa tuberculose. Então é importante a gente alertar todos que essa doença está entre nós, que nós temos muitos casos por ano, né? E mais de 80 mil casos no Brasil, e nós precisamos fazer esse diagnóstico também, mesmo em tempos, né, de pandemia da Covid. Certo. Etel, você disse pra gente aí sobre a vacina, né, que protege aí na primeira infância esse tipo de tuberculose. Agora, essa segunda, então, que pode aí afetar uma pessoa, né, adulta, ela não tem vacina, então, não tem como a gente fazer essa prevenção? Então, a vacina, ela confere uma imunidade, mas é muito menor. Por exemplo, todos nós tomamos a vacina, mas alguns de nós vamos desenvolver a tuberculose pulmonar. Alguns não, a vacina protege. Então, ela tem uma eficácia aí de menos de 50%, quer dizer, 50% não vão ter a doença, mas um percentual desses ainda terão a doença, se infectarem, né? Encontrar alguém com a tuberculose e transmitir para ela a doença. Então, assim, a vacina, ela tem uma eficácia muito alta para as doenças mais graves na primeira infância, mas para a tuberculose pulmonar na fase adulta já não tem uma eficácia tão grande. Nós, inclusive, estamos, assim, o mundo da pesquisa, né, Marina, estamos, assim, muito animados com essas descobertas que foram feitas na Covid, essas novas metodologias de vacinas, porque a gente espera que nós tenhamos vacinas melhores também para essas doenças, como a tuberculose. Nós ainda não temos uma vacina contra o HIV/AIDS, né, que é também agora uma linha de pesquisa que está sendo desenvolvida com essas novas tecnologias que foram desenvolvidas na vacina da Covid, nessas vacinas de RNA. Então, é um momento que a gente precisa alertar as pessoas que a tuberculose está entre nós, que ela está fazendo muitos casos e ainda muitas mortes, e que se a pessoa estiver com tosse mais de 2 semanas, essa tosse não passa, ela está sentindo, está percebendo um emagrecimento e está percebendo que está com febre, principalmente uma febre assim mais no final do dia, é importante procurar o serviço de saúde para fazer um diagnóstico para tuberculose. Fico alerta aí, então, realmente. Agora, Etel, toda pessoa que ela é contaminada e ela tem sintomas ou não? Ela pode ser contaminada e ficar ali um tempo sem sintomas nenhum, ou seja, sem saber que foi contaminada? Pode sim. É o que a gente chama essa Mycobacterium tuberculose, que é um tipo de bactéria, ela pode nos infectar e a gente ter a bactéria e nunca desenvolver a doença. A gente chama de infecção latente. Ela fica ali quietinha. Eu, por exemplo, quando no início da minha carreira, quando a gente ainda não sabia muito como a tuberculose transmitia, a gente não tinha muitas medidas de prevenção, de filtragem do ar, eu me infectei, né, com o Mycobacterium tuberculose, eu não desenvolvi a doença. A gente tem um teste que chama teste tuberculínico para saber se a gente se infectou. É um teste que a gente faz no nosso antebraço e há uma resposta imunológica para saber se você, então, está contaminado com essa bactéria. A gente não transmite, porque só transmite quem é doente, mas hoje nós temos um tratamento para infecção latente. Eu, inclusive, fiz o tratamento à época. Você toma um dos medicamentos também por 6 meses e esse medicamento impede que você venha a desenvolver a doença, que é um medicamento chamado isoniazida. Então, nós temos esses tratamentos para infecção latente, para impedir que a pessoa desenvolva a doença.
principalmente os profissionais de saúde, que são muito suscetíveis a têm muito contato, né, com pacientes com tuberculose e podem se infectar. São grupos de risco importante, assim como as pessoas com HIV também, um outro grupo de risco muito vulnerável, que pode se infectar e desenvolver a doença. Então, esse tratamento de infecção latente é muito importante para impedir que a pessoa venha desenvolver a doença. Então, para a tuberculose, nós temos isso. Ah, legal. Quer dizer, então, Etel, que, por exemplo, uma pessoa, ela teve contato, né? Ficou sabendo que ela teve contato ali próximo com uma pessoa da família ou com alguém no hospital, né? Que tem a tuberculose, né? Desenvolveu realmente a doença. E ela pode, então, fazer esse teste para que ela faça aí um tratamento antes mesmo de desenvolver a doença? Esse é o caminho correto? Esse é o caminho correto, Marina, exatamente. Todas aquelas pessoas que foram contato de algum caso com tuberculose, é importante procurar, né, um serviço de saúde para fazer esse rastreamento, né, para a gente identificar se a pessoa se contaminou, se ela está só com infecção latente, se ela está desenvolvendo uma doença. Então, tudo isso é importante que a gente faça um diagnóstico. Quanto mais precoce, melhor, Marina. Certo. E você disse pra gente que os sintomas da tuberculose, já até explicou pra gente, né, quando ligar o sinal de alerta, né? Mas ele pode se confundir com a Covid, você já disse, com outras doenças também, Etel? Sim, outras doenças respiratórias, né, as pessoas podem confundir. Então, a diferença é que essas viroses agudas, né, como o H1N1, né, da influenza, a própria Covid, né, ou um outro vírus que é agudo, a pessoa tem os sintomas e depois os sintomas melhoram. A tuberculose é uma doença crônica. Essa bactéria, essa micobactéria, ela vai desenvolvendo lentamente essa doença. Então, essa tosse e esses sintomas, eles costumam ficar mais longos. Então, eles passam de 2 semanas e a pessoa continua tossindo, 3 semanas a pessoa continua tossindo, pode aparecer aí a febre. Então, é importante observar isso. Aquele sinal e sintoma que não passa, que a pessoa já tem aí mais de 2 semanas com ele, já não é uma doença aguda, aquela que em 3, 4 dias a gente tem os sintomas e aí melhora. A gente, nessas doenças mais crônicas, a gente tem o sinal e sintoma e ele vai permanecendo. E é importante sinal de alerta para a gente perceber isso. Mais de 2 semanas eu continuo, é importante procurar um serviço de saúde para um diagnóstico de tuberculose. Certo. E existem grupos aí de risco que podem contrair com mais facilidade a tuberculose, pessoas que são mais suscetíveis aí à doença? Sim, Marina. As pessoas que têm o que a gente chama de doenças que vão diminuir o sistema imunológico, a resposta imunológica delas. Então, por exemplo, pessoas que tomam corticoide regularmente, porque tem alguma patologia, né? Tem um reumatismo, tem algumas doenças que precisam tomar imunossupressores, como as pessoas também com HIV/AIDS. Todas essas pessoas que têm, pessoas com diabetes também, elas têm uma diminuição da resposta do sistema de defesa, né, o sistema imunológico, e por isso deixam elas mais predispostas a desenvolverem a tuberculose. Então, são pessoas que a gente precisa ter uma atenção, né, especial. Ter um cuidado maior, né? E elas também devem se cuidar muito mais, né, Tel? Em relação ao diagnóstico, você comentou com a gente sobre o teste, né? Essa é a única forma de diagnóstico, ou seja, a pessoa sentiu aqueles sintomas, como você nos explicou, né? Esses sintomas aí que continuam aí durante semanas, ela vai ao médico, ela precisa fazer esse teste para realmente detectar se tem a tuberculose ou existe alguma outra forma? O médico ali numa análise mesmo, ele pode já definir a doença ou não? Tem um conjunto de exames que são solicitados, né? Primeiro é o teste tuberculínico, mas se a pessoa tiver, por exemplo, com muita tosse, aquela tosse que tem um catarro, né? Então a gente faz um exame que a gente chama de exame de escarro. A pessoa colhe essa secreção
né, que geralmente vem com a tosse, para fazer os exames para diagnosticar a micobactéria. Então, esse exame também é feito. Muitas vezes também é solicitado um raio-x, né, uma radiografia do tórax, para poder identificar se tem alguma mancha no pulmão. Então, todos esses exames, eles complementam o diagnóstico do profissional de saúde que atende ali nas unidades de saúde. É importante dizer, Marina, que todo o tratamento da tuberculose, o diagnóstico e o tratamento da tuberculose no Brasil, ele é gratuito, né, no nosso Sistema Único de Saúde. E como a tuberculose é uma doença que a gente chama, né, de notificação obrigatória, compulsória, esse tratamento, esses medicamentos, eles só são distribuídos no SUS. Então, mesmo que a pessoa, por exemplo, tenha um plano de saúde, ela vá num profissional de saúde no sistema privado, esse profissional ele precisa referir essa pessoa ao sistema público, porque os medicamentos e todo o acompanhamento da tuberculose só é feito no SUS. Esses medicamentos não são vendidos em farmácia, ele só é distribuído no SUS, porque como é uma doença que se transmite pelo ar, né, de pessoa para pessoa, o sistema de saúde precisa controlar quem está doente para que ele possa seguir, né, impedir que essa pessoa transmita para outra, analisar os contatos dela, né, avaliar, chamar os contatos para uma avaliação no serviço de saúde. Então, todo esse serviço no Brasil, ele é muito bem monitorado, ele é muito bem conduzido pelo nosso Sistema Único de Saúde. Eu posso imaginar a importância que tem, né, dessa observação realmente. Agora, diante até disso, Etel, deveria existir aí um exame preventivo para saber se a pessoa tem tuberculose? Não seria mais fácil aí para realmente não disseminar, né, para a bactéria não circular aí com mais intensidade? Então, Marina, agora, assim, nós, né, inclusive da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose, existem alguns estudos que estão em andamento para que a gente melhore esses diagnósticos. A tuberculose é o que nós chamamos, Marina, infelizmente, de doença negligenciada. É uma doença que está entre nós há milênios, né? Já foi pandemia no passado, já dizimou aí um quinto da população da Europa, né? No século XVIII, XIX. Nós já passamos com a tuberculose, porque nós estamos passando com a Covid agora, mas a tuberculose agora, Marina, ela se concentra em países que são países em desenvolvimento, países que a tuberculose tem uma relação muito importante com a pobreza, né, a desigualdade, porque em locais onde, em casas onde você tem, por exemplo, um cômodo, que moram 8, 9 pessoas, né? É muito mais fácil a tuberculose se disseminar ali. Então, essas desigualdades fazem com que essa doença, a gente não tenha um interesse da indústria farmacêutica de pesquisar novos medicamentos, novos diagnósticos, porque a tuberculose se concentra mais nos países com menor poder aquisitivo ou com muita desigualdade, né? Se a gente pegar os 5 países do BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, eles concentram hoje 50% de todos os casos de tuberculose no mundo e de 50% das mortes. Então, infelizmente, a gente não tem aqueles países que são mais produtores de pesquisas de desenvolvimento, que investem muito nisso, né, com interesse em pesquisa na tuberculose. Por isso que é muito importante o Brasil, né, a gente ser autossuficiente, porque é uma doença que tem uma importância muito grande no Brasil. Antes da Covid, a tuberculose era a doença infecciosa que mais matava no Brasil e no mundo. Infelizmente, 2020 foi um ano muito triste, né? Tivemos aí essa pandemia que continua entre nós, dizimando muitas pessoas, infelizmente. Mas a tuberculose tem uma importância muito grande para o Brasil, e por isso é importante que o Brasil produza suas próprias pesquisas, produza o seu próprio desenvolvimento tecnológico para combater essa doença.
Certo, é importante também, Theo, a gente falar sobre conscientização, que é até o que a gente tenta fazer aqui, né, na TV Pai Eterno nesse momento, em tantos outros que a gente trata de assuntos de saúde aqui, tanto para a pessoa não parar o tratamento, como você mencionou aqui, o quanto é importante fazer o tratamento completo, né, mas para aquelas pessoas também que sabem que tem a doença, ter a consciência aí de realmente se cuidar para não transmitir, né, para não espalhar ainda mais aí. Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão da conscientização, o quanto é importante aí a pessoa parar um pouquinho e pensar aí no próximo, né? Acho que esse é um momento da história onde nós estamos falando muito disso, né, Marina? A importância da solidariedade, a importância da gente pensar no outro. Então, a tuberculose, ela tem medidas de prevenção semelhantes até da Covid, né? O uso de máscara para quem está tossindo, para quem está tendo alguns sinais e sintomas. A gente já sabe das pesquisas científicas que depois que a pessoa ela está se tratando corretamente, depois de 15 dias de medicamento, ela deixa de transmitir. Mas nesses primeiros dias de tratamento, ela precisa usar máscara, evitar sair para locais onde tem muitas pessoas, que ela pode infectar essas pessoas, né? E o maior problema, em geral, Marina, é esse momento antes do diagnóstico e antes do início do tratamento, porque a pessoa ainda não sabe, né, se ela tem a tuberculose e acaba passando para muitas pessoas porque não tem esse cuidado. Então, está tossindo muito, tossindo há mais tempo, há mais aí de 2 semanas, já coloca máscara, vai procurar um serviço de saúde e iniciar o tratamento, né, assim que o diagnóstico for feito, para que, fazendo o tratamento correto, nos primeiros 15 dias aí, ela já poder estar, né, retomando as suas atividades. Theo, a tuberculose, ela remete um pouquinho também à questão do preconceito. Eu acho que a gente, em muitos casos, né, a gente ouve, né, a pessoa falar de uma forma desagradável. O tuberculoso, você está tuberculoso. E até que ponto isso até faz mais mal ainda, né, para a pessoa ali que sofre com essa doença e também em relação a essa contaminação, né, tendo esses cuidados, é possível sim, né, que uma pessoa que tem a doença ali, ela tem que ser tratada com respeito e que as pessoas da família ali, em relação ao toque, né, essa questão do preconceito mesmo, como é que fica essa situação? É uma situação triste, Marina, e que remonta todo o passado da tuberculose. Quando nós não tínhamos tratamento, né, nós isolávamos as pessoas em locais de sanatórios de tuberculose. Muitas pessoas, crianças nasceram no sanatório e viveram ali sua vida inteira, porque ou os pais morreram, ou foram abandonados pelas famílias. Então, todo esse passado da doença, no Brasil nós tivemos muitos sanatórios de tuberculose, e as pessoas ficavam isoladas. Essa ideia de que elas não poderiam ficar, né, em sociedade para não transmitir para as outras pessoas. Então, agora nós temos tratamento, agora esse estigma ele precisa ser quebrado, né? As pessoas com tuberculose fazendo o tratamento correto, não há problema. Nesses primeiros 15 dias a gente sempre orienta a utilização de máscaras, mas ela pode ali conviver com a família, fazendo esse isolamento nos primeiros 15 dias e depois retomando as suas atividades. A gente precisa acolher essa pessoa, tratá-la com respeito. A tuberculose é uma doença que tem cura, então nós hoje vivemos uma situação diferente do passado, mas ainda trazemos esse estigma, esse preconceito do passado, infelizmente, né, para agora, ainda no século XXI. Então é importante tratar todas as pessoas com diagnóstico de tuberculose com respeito e apoiá-las para que o tratamento, que é um tratamento, né, de 6 meses, possa ocorrer com tranquilidade, porque a pessoa precisa de apoio para concluir esse tratamento.
Certo. Até para a gente finalizar a nossa conversa, eu queria só que você reforçasse aí os principais alertas, né, dessa nossa conversa de hoje, né, que principalmente em relação às pessoas não deixarem, né, não negligenciarem realmente os sintomas aí, principalmente, como você disse, nessa período de pandemia. Realmente é uma doença aí que, como você disse, tem cura, mas que é preciso o tratamento, né, fora isso não tem outro caminho. Então, eu gostaria que você reforçasse esses alertas aí tão importantes hoje pra gente. Então, todos que estão nos acompanhando e que puderem passar essa informação adiante também, né, Marina? Você observa alguém que está tossindo há mais de 2 semanas, pode ser um colega de trabalho, pode ser alguém da família, está tossindo, às vezes a pessoa não percebe, mas que ela está tossindo com muita frequência, ela apresenta um emagrecimento ou não, né? Mas tem apresentado um cansaço além do normal, essa pessoa deve ser encaminhada para fazer um diagnóstico de tuberculose. A tuberculose ainda continua entre nós, causando muitos casos, né, e muitas mortes. Esse tratamento da tuberculose, uma vez diagnosticado, a pessoa precisa tomar os medicamentos, são 4 medicamentos que são administrados nesse período, os 4 medicamentos estão em um comprimido só. Agora a gente tem um novo tratamento no Brasil que coloca em um comprimido esses 4 compostos, mas a pessoa precisa tomar esses medicamentos por 6 meses. Então, no mínimo 6 meses. Alguns diagnósticos, quando a pessoa tem... Eu esqueci de falar isso, Marina, mas é importante dizer também, algumas pessoas se infectam com tuberculose, com Mycobacterium tuberculose, e podem ter resistência a um desses antibióticos que estão no tratamento. E aí o tratamento precisa ser um pouco maior que 6 meses. Isso também pode acontecer. Então é muito importante a pessoa fazer todos os segmentos dela, que são segmentos mensais, ir ao serviço de saúde e fazer o tratamento no período adequado que for orientado então pelo profissional de saúde no serviço de saúde, no nosso Sistema Único de Saúde. A tuberculose tem cura e as pessoas com tuberculose merecem o nosso apoio, o nosso acolhimento, o nosso respeito e a nossa ajuda para que o tratamento possa ser concluído com sucesso. Tá ótimo, então. Eu queria muito te agradecer, viu? É Thelma Ciel, que é presidente da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose. Muito, muito obrigada, viu? Acho que foi uma conversa ótima e esclarecedora, principalmente, né? Com esses alertas aí, dicas para quem acompanha a nossa TV. Muito obrigada, Ethel. Obrigada, Marina. Um abraço a todos que nos acompanham. Um grande abraço para você também. Muito obrigada. Gente, importante demais, né, esse alerta aí. Estamos passando pela pandemia, mas ontem, né, tivemos até o reumatologista falando aqui que as outras doenças também estão aí, né? Então precisamos sim nos preocupar com todos os sintomas aí e procurar, gente, realmente um médico quando for preciso, né? Sei que muita gente está com medo, né, de frequentar aí hospitais e tudo mais, mas quando preciso for, temos que fazer isso sim. Nós vimos aí a Tel dando esse alerta, então, que é uma doença que tem cura, mas que precisa de tratamento realmente, né? Então, ficou o alerta, a gente espera que vocês tenham prestado bastante atenção, fiquem atentos aí, né, para não confundirem esses sintomas, né, da tuberculose com outras doenças aí, o que é muito comum, tá bom? Fica dado o recado.